Olá, povo de Deus, Alex Rodrigues para mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu quero falar sobre Ele viu na olaria, baseado no livro de Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1. Eu vou estar lendo para vocês aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Eu quero falar aqui sobre algumas coisas que ele viu, que Jeremias viu lá na casa do oleiro ou lá na olaria. A primeira coisa que Jeremias viu, ele viu a casa do oleiro. Jeremias viu a casa do oleiro. Antes dele ver a olaria, ele viu a casa do oleiro. Aí diz a Bíblia que quando ele vê a casa do oleiro, ele desceu à casa do oleiro, ou seja, ele chegou no lugar exato onde estava a olaria. Então a primeira coisa que Jeremias viu, indo lá para a olaria, é a casa do oleiro. O texto não diz que ele viu a olaria primeiro, mas disse que ele viu a casa do oleiro, para depois sim ver o oleiro na olaria, se é que vocês me compreendem. Então a primeira coisa que ele viu a casa do oleiro. Ele não viu a olaria do oleiro primeiro. O texto é bem claro. No verso de número 2, ele disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e não a olaria do oleiro. O verso de número 3 também afirma isso. E desci à casa do oleiro. Tudo indica que a olaria está dentro da casa do oleiro, em algum compartimento da casa. E olha que interessante. Então, antes dele ver a olaria, ele vê a casa do oleiro. A segunda coisa que Jeremias vai ver, ele vai ver a olaria. Ele vai conhecer a olaria onde o oleiro trabalha com barro, onde o oleiro trabalha com vaso. A terceira coisa que Jeremias vai ver na casa do oleiro ou na olaria, ele vai ver que o oleiro está em casa. Ele vai ver que o oleiro está na olaria. São coisas que ele viu lá na casa do oleiro. Quando ele foi para lá, ele viu a casa, ele viu a olaria e ele também viu o oleiro em casa. O oleiro não estava passeando, o oleiro não estava viajando, o oleiro não estava num cinema, não estava num shopping. O oleiro estava em casa, na sua olaria. E a quarta coisa que Jeremias viu, Jeremias não viu o oleiro dormindo, descansando. Jeremias não viu o oleiro repousando. Ele disse aqui que quando ele foi, verso de número 3 do capítulo 18, quando ele foi à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, Jeremias viu o oleiro trabalhando. O oleiro não estava tirando um período de sono, um período de descanso. O oleiro não estava sentado no sofá assistindo uma televisão, numa linguagem atual hoje, tomando um suco de laranja. Jeremias viu que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas do vaso. Mais uma coisa que Jeremias viu na casa do oleiro, Jeremias viu que na medida que o oleiro trabalhava sobre as rodas do vaso, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Vou repetir, o vaso se quebrou
na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então é mais uma coisa que ele viu o vaso se quebrando na mão do oleiro, na medida que o oleiro trabalhava sobre o vaso. Mais uma coisa que Jeremias viu, porque o tema desse vídeo hoje é ele viu na olaria. Mais uma coisa que ele viu o oleiro pegando o mesmo vaso que se quebrou. O oleiro não pegou outro vaso, outro barro. O oleiro pegou o mesmo vaso que se quebrou. E mais uma coisa que ele viu o oleiro pegando o mesmo vaso que se quebrou e fazendo um vaso novo, conforme pareceu bem o seu olhar. A prova disso está no verso de número 4 do capítulo 18, que diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ele viu na olaria. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho para receber novos vídeos que eu vou lançar aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar aquele joinha, de compartilhar, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever, de comentar, deixar opiniões, sugestões e o que vocês achou, tá bom, galera? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.